E aí, pessoal, uma reunião e várias pautas. Um urgente Grêmio trabalha no feriado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, que você tem na palma da mão, baixando agora no link que tem aqui na descrição. Entre agora e saiba tudo sobre futebol. O Grêmio vive um turbulento ambiente de muitas informações e cada vez mais especulações sobre reforços, sobre possibilidades, e você tem tudo no OneFootball. Então entre agora e não deixe de ter no teu celular, claro, para saber tudo também de Copa, porque a Copa está começando e você vai ter tudo no OneFootball, todos os resultados em tempo real, tudo mesmo. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Gente, para quem acha que a posse do Grêmio vai definir o início do trabalho, está muito enganado. À noite de segunda-feira, estou gravando esse vídeo na manhã desta terça, feriado, 15 de novembro, a noite de segunda foi de reunião do Conselho de Administração eleito no sábado. A posse é amanhã no final do dia. Amanhã no fim do dia nós teremos a posse. Posse e coletiva do presidente Alberto Guerra. Mas ontem a reunião já definiu passos importantes. O primeiro deles, que deve ser anunciado hoje ainda, eu espero que até o final do dia, não consegui saber ainda quem vai ser, o vice-presidente de futebol. Alguns nomes foram sugeridos, já coloquei para vocês, o nome de Luiz Paulo Germano, o nome de Paulo Calef, o nome de Antônio Brum, estão no centro da discussão. Mas eu não consegui ainda ter a informação de qual é o nome do vice-presidente de futebol. Mas isso foi conversado e encaminhado ontem na reunião. Depois eu conto alguns detalhes, eu preciso buscar mais situações envolvendo isso. Outras situações. A partir dessa definição, que deve ser feita ainda nessa terça-feira, vem já o encaminhamento de Renato Portaluppi. Alberto Guerra e o novo homem do futebol, ou algum dos diretores, vai até o Rio de Janeiro definindo isso. O Grêmio vai esperar amanhã a definição também de Rodrigo Caetano, que também está nessa lista de urgências. Eu vou repetir, o Grêmio começa com o homem do futebol, com superpoderes para Rodrigo Caetano, com o Luiz Wagner Vivian, que vem depois da Copa do Mundo, e com o Renato Portaluppi. Esse é o centro. Depois as modificações, que serão muitas. Outra situação que também foi pauta da conversa é a renovação de Walter Kahneman. O Grêmio, de alguma maneira, já decidiu. Kahneman não irá receber o mesmo salário. O Grêmio vai baixar o custo da folha e não vai dar o mesmo salário que ganha Walter Kahneman. Esse é um ponto interessante da análise do Grêmio. O Grêmio tem hoje profissionais que assumem que são da área de finanças, sobretudo o Fábio Floriani, e o Grêmio vai diminuir os custos. O Grêmio vai fazer um grande trabalho de readequação de algumas situações. Esse é um ponto que também é pacífico dentro dessa construção. Outro ponto que começou a ser discutido no Conselho de Administração, mas que obrigatoriamente passa pelo futebol e passa também pela definição do Executivo, ou seja, da espera de Rodrigo Caetano, são as renovações, porque são muitas que estão em tese e em jogo. A gente pode falar aqui de Diego Souza, a gente pode falar aqui de Edilson, a gente pode falar aqui de Léo Gomes e de outras tantas que estão aí. Nicolas, Biel, o que o Grêmio vai fazer? O Grêmio já tem, os dirigentes já têm em posse o relatório feito por Diego Serri, né, e a avaliação de Diego Serri, que ninguém vai dizer o que fazer exatamente com isso, mas fica evidente que os dirigentes não estão considerando muito o que está partindo da gestão no campo da análise do futebol. Claro que a questão financeira, que ainda não está totalmente definida, os dirigentes ainda não têm exato
o ambiente que existe do ponto de vista financeiro, os relatórios já foram passados, a situação financeira do Grêmio, que de alguma maneira ela é mais tranquila do que se pode imaginar, ela também merece 1000 cuidados, porque a segunda divisão ainda, em tese, não acabou, porque o Grêmio fica sem essa receita de praticamente 150 milhões no ano de 2022 e isso tem repercussão em 23 e 24. Então, existe sim um cuidado absurdo, essa conta ainda não terminou, ela continua, né? Ela vai bater mais meses, então é preciso controlar ou ter um pouco de controle quanto a isso. Então, não se tem ainda exatamente o que o Grêmio vai precisar. Não se sabe. O Grêmio vai ter investidores para ajudar no reforço do time, e aí entra a questão do uruguaio e do argentino que estão na discussão. Lembrando que a discussão Soares, ela não terminou, é preciso dizer isso, ela não termina, mas ela não vai virar novela, porque o Grêmio não vai fazer mais avanços, porque a discussão está na mão do jogador, ele vai ou não para os Estados Unidos, então não se está nessa discussão aqui. Então essa realidade a gente precisa entender. Essa reunião que o Conselho de Administração fez ontem, sob o comando de Alberto Guerra, ela é uma reunião que define 5 ou 6 urgências que devem ser definidas, inclusive até a posse. Inclusive até a posse. Sobretudo a linha do futebol. E aí, a partir da posse, a tendência é que a gente já tenha anúncios, mesmo já na coletiva pós-posse, e a partir dos anúncios, bom, aí a gente tem que começar a ver o trabalho. Lembrando que cerca de 25, 30 dias daqui, o grupo já se apresenta. Então, o ritmo é alto. Eu tenho muita curiosidade com relação às liberações, a tentativa de liberação de Thiago Santos, de Lucas Silva e de Diogo Barbosa, que vão ser determinantes para a diminuição da folha. Essa informação do Kahneman é uma informação nova. Eu achei que o Grêmio iria renovar. É preciso dizer, é de interesse dos dirigentes a renovação do Kahneman, só que é preciso readequar a grana. O Grêmio faz questão de readequar a grana e entende isso ser fundamental para a avaliação, o que é ótimo, e o que já dá um indício interessante também da construção do time pedido pelo Renato. E aí nós temos que pensar, se tu tá pensando já em diminuir um pouco o valor de algumas situações aqui, o Renato vai perguntar pro Alberto Guerra e pro executivo de futebol e pro homem do futebol. Tá, e aí? Nós vamos ter investimento para fazer? Se vocês estão diminuindo o salário aqui e ali? Essa é uma questão que também está em jogo, que está em discussão, e nós vamos ficar atentos aqui a partir de agora. O fato é, o dia começa com muitas informações, com urgências. É feriado, mas não para todos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.